Sejam muito bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. Agradeço a você que tem assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade. O tema do vídeo é: qual é a nossa estatura espiritual? Um texto bastante interessante para que a gente reflita sobre esse importante tema. Porque quando alguém nos pergunta sobre a nossa estatura, logo informamos quanto que nós temos de altura. Mas se alguém nos perguntar sobre a nossa estatura espiritual, o que é que a gente vai dizer? Em que grau, em que degrau espiritual nós estamos? Será que nós saberemos responder? Talvez nunca tenhamos pensado nisso, mas a estatura espiritual é a nossa real dimensão. Mais uma vez, lembramos que somos espíritos, não somos um corpo material. Esse corpo material, pelo qual os amigos me conhecem, ele um dia não existirá mais. Ocorrerá a morte do corpo físico quando as energias que o sustentam não forem mais produzidas. Ocorrerá a morte do corpo físico. Mas eu não sou um corpo físico. Eu sou um espírito. Por isso eu tenho uma estatura espiritual. E devo me preocupar com ela? Sim, devo me preocupar com ela, naturalmente. Porque a gente nunca parou para pensar qual é a minha estatura espiritual. Mas continuemos. O notável português, ou o notável poeta português, Fernando Pessoa, escreveu numa das suas poesias: eu sou do tamanho que vejo, e não do tamanho da minha altura. Eu sou do tamanho que vejo, eis os parâmetros para saber nossa real estatura. E como nós somos criaturas inteligentes, e não falamos isso para exacerbar, o nosso orgulho, mas é um reconhecimento, todos nós somos criaturas inteligentes, uns mais, outros menos. Mas a gente já tem a capacidade de refletir sobre o mundo. Muitas vezes nós somos, apesar da inteligência, nós somos muito radicais naquilo que pensamos. Mas nós temos capacidade de raciocinar, sim. Por isso que eu sou do tamanho que vejo. Eis os parâmetros para saber nossa estatura. Como é que nós observamos o mundo? De que maneira age, ou de que maneira nós agimos em nosso âmbito de influência? Como que nós tratamos as questões do universo em que nós nos movimentamos, visto que nós vivemos em sociedade? Viver em sociedade é uma lei de Deus. Uma particularidade existente dentro da lei de sociedade é a convivência. As respostas a essas perguntas ajudam a dimensionar a nossa estatura espiritual. Se nós observamos o mundo de um ponto de vista abrangente, que contempla muito mais do que o nosso próprio lar, do que o nosso emprego, do que os nossos familiares e amigos, nós temos uma boa estatura espiritual. Se em nosso âmbito de influência nós priorizamos sempre e incondicionalmente o bem geral, a nobreza das iniciativas, a importância de cada pessoa envolvida no contexto, a nossa estatura espiritual é grande. Se, nas decisões que nos cabem, sempre levamos em conta o esforço, a dedicação, a intencionalidade de quem lhe apresenta um projeto, uma nova ideia, uma sugestão, nós temos uma ótima estatura. Se tratamos com a mesma consideração e respeito todas as pessoas, se não discriminamos ninguém,
se não fazemos pré-julgamentos e sempre agimos com justiça, nós temos uma estatura espiritual gigantesca. Mas, olha o mas chegando. Mas se o nosso mundo se resume nos nossos próprios interesses, nos interesses dos nossos familiares, do nosso time de futebol, do nosso partido político, da nossa religião, se nós rejeitamos projetos novos que nos são apresentados, sugestões ou opiniões que venham de pessoas que nós não estimamos ou oferecem algum risco aos nossos interesses pessoais, se agimos de acordo com as nossas conveniências somente com as conveniências dos nossos correligionários, somente agimos da forma como as pessoas pensam como nós pensamos, então, amigos e amigas, a nossa estatura espiritual é pequenina, muito pequena mesmo. Existem pessoas que não conseguem vislumbrar os verdadeiros valores da vida, porque a sua estatura espiritual é mínima. São essas as pessoas que sentem inveja, ciúmes e não suportam a felicidade dos outros. Por causa da sua miopia espiritual, não admitem o bem realizado por um indivíduo que torce para o time adversário, ou que professe que tem uma religião diferente da sua, ou que tenha ideias divergentes. Essa estatura desse nosso irmãozinho é mínima. Ainda que trabalhem na mesma corporação, que professem a mesma fé, ou sejam do mesmo partido político, essas miniaturas de pessoas não aceitam as boas ideias, simplesmente porque essas ideias não são suas. Triste, né? Terrível mesmo. Essa é uma visão muito limitada e é por isso que vivemos num mundo ainda problemático, do ponto de vista ético e moral. As eleições que passaram, ou ainda estão passando, quando eu postar esse vídeo, nos deram muito esse exemplo. Quantas brigas, quanta raiva, quanto ódio foi destilado. Certamente por pessoas de estatura espiritual mínima. Estamos fazendo julgamento? Sim, estamos fazendo julgamento. Infelizmente, nós ainda, pela nossa estatura espiritual, fazemos julgamentos. Mas como esse é um vídeo de nossa reflexão, é necessário que a gente faça a colocação dessa forma. Muito embora, pessoalmente, não deveríamos fazer. Deveríamos ver aqueles que apareceram na televisão, destilando ódio, como irmãozinhos nossos, doentes, e que precisam, não do nosso repúdio, mas precisam sim das nossas orações. Por isso, quando nossos horizontes se ampliarem e a nossa visão for bem maior que a nossa altura, então formaremos uma nação onde a felicidade poderá fazer morada. Pessoas que têm uma visão abrangente da vida são aquelas que fazem o bem pelo bem e não por conveniência ou interesses escusos, errados, proibidos. Valorizam as boas iniciativas por elas mesmas, pela iniciativa e não pelas pessoas que estão envolvidas. É o reconhecimento, que belo trabalho. Nossa, mas foi feito por tal pessoa. Não importa. O que a pessoa fez é bom, merece ser reconhecido, não importa quem tenha sido.
Por isso que nós, independente de quem irá nos governar, a partir do ano de 2023, se continuaremos com o atual presidente ou se teremos um outro presidente, a nossa posição deverá ser sempre a de orar por ele e por todos aqueles que fazem parte desse governo, para que tenhamos um país melhor. Porque o bem geral, pensando assim, passa a ser a meta, e quem quer que deseje unir forças para realizar, será bem-vindo, como um verdadeiro irmão, o que não é fácil, exige de nós um esforço muito grande. E agora, já podemos responder qual é a nossa real estatura? Lembremos de que nós todos somos do tamanho que vemos e não do tamanho da nossa altura. Então, qual é a sua estatura espiritual? Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Peço que se inscreva em meu canal. Peço que possa compartilhar vídeos como esse, que certamente nos farão refletir sobre a nossa vida e nos ajudarão a sermos menos orgulhosos e menos egoístas. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.